Investidores, vamos nesse vídeo fazer aquele giro rápido aqui nos principais ativos do mercado que se correlacionam com os nossos investimentos aí no mercado financeiro, no mercado de capitais. A gente vai dar uma olhada aqui em criptomoedas, bolsas, ouro, dólar e também juros futuros, né? Brasileiros e americanos. Bom, vamos começar aqui então já pelo Bitcoin, tá? Que a gente fez uma análise ontem do Bitcoin, uma análise completa. Eu convido você que é novo a assistir essa análise, tá? E a gente segue aqui, investidores, monitorando, né, o Bitcoin, porque acredito que ele pode vir fazer um teste nessa região dos entre 24 e 23 mil dólares, tá? A gente tem vários topinhos que foram deixados dentro dessa região, tá vendo? E o BTC engatou aqui uma pequena tendência de baixa, né, no time frame diário. A gente consegue observar essa tendência com mais clareza quando a gente olha esse canalzinho de baixa que o BTC formou, certo? Esse canalzinho de baixa aqui. Então, se a gente não tiver aqui um movimento de recuperação do Bitcoin que faça o rompimento desses 28.200, 28.300 dólares, a gente provavelmente então vai ver o Bitcoin testando a região de 24, 23 mil. Se de repente ele rompe esses 28.300 para cima, a gente pode ver o BTC voltando a retestar ali aquele topo dos 31 mil dólares, tá? Assista aí a análise completa do BTC que eu fiz ontem, o último vídeo do canal. Tô passando agora para Ethereum, tá? ETH, segunda maior criptomoeda aí do mercado em termos de capitalização. E a Ethereum, ela tá fazendo um rompimento para baixo daquele triângulo descendente, né? A projeção desse triângulo dá pra gente ali um alvo na casa dos... Vamos ver aqui. Um alvo aqui na casa dos 1.500 dólares, né? Então isso levaria a ETH a retestar essa região. Uma região bem importante aqui, né? A gente vê uma confluência de fatores, né? Que a gente tem aqui uma linha de tendência de alta, certo? Uma LTA. A gente tem também essa região que é uma demarcação de suporte por volume financeiro, que está aqui também na faixa dos 1.578 dólares, tá vendo? E que tem uma confluência com esses topos aqui que a ETH deixou, ó. Esse topo, essa formação de topo também dentro dessa região, né? A gente vê que foi bem difícil para a ETH se manter acima desses 1.500, 1.600 dólares, porque ela batia aqui e refugava, né? E voltava a se projetar para baixo, batia aqui e voltava para baixo, bateu aqui e voltou para baixo. Chegou até a formar um topo lá nos 2.000 dólares, mas cedeu novamente. Então, essa região aqui foi bem difícil para a Ethereum conseguir se projetar e se consolidar acima. Agora a gente imagina que ela pode vir fazer um teste novamente aqui nesse nível dos entre 1.500 e 1.600 dólares. Ela pode evitar esse teste caso ela faça o rompimento dessa reta que é a base superior do nosso triângulo descendente, tá? Para ela fazer o rompimento hoje, ela precisaria aqui se projetar acima dos 1.876 dólares. Caso ela faça esse rompimento, ela voltaria então a retestar essa região aqui dos 2.000 dólares. E aí sim, rompendo os 2.000 dólares, realizando um movimento mais ou menos assim, a gente imagina que ela poderia ir lá buscar a região dos 2.500 dólares. Mas se a gente olhar aqui esse cenário, eu acredito muito mais que ela pode voltar a retestar os 1.500, 1.600 dólares antes da gente ver a ETH lá para cima, lá acima dos 2.000, tá? Agora, migrando aqui para... vamos dar uma olhada aqui nos futuros de S&P, tá? Bolsa americana, né? Principal índice de ações americanas, a gente tem aqui o S&P abrindo a semana com 0,35% de alta, se projetando para ir buscar aquele alvo que a gente tem nos 4.390 pontos, né? Porém, aqui acessando uma região de bastante resistência, né? Tem bastante resistência aqui para o S&P, ó, vários fundos que foram formados próximos dessa região. S&P nesse momento está testando esse topo aqui dos 4.326 pontos. Não podemos afirmar ainda que o S&P conseguiu se consolidar acima dessa região de resistência dos 4.187 pontos. Para isso, a gente precisaria ver o S&P se projetar para baixo aqui, corrigir e ir lá naqueles 4.390 pontos. Eu acredito que um cenário como esse que eu desenhei aqui seria muito mais sustentável para o S&P do que, de repente, ele ir buscar direto aqueles 4.390 pontos ali, tá? Até porque a gente vê que ele já está muito próximo de acessar aqui um cenário de sobrecompra, né, num time frame diário, então isso chama bastante atenção. E a gente tem aí para essa semana um calendário econômico bem recheado, tá? Vou até mostrar aqui para vocês. Hoje, segunda-feira, não temos nada de tão interessante. Na verdade, é uma agenda vazia na segunda-feira, mas essa semana a gente vai ter basicamente aí dados de inflação e também
a divulgação da nova taxa de juros americana, né? E a gente também tem esses mesmos dados sendo divulgados lá na zona do euro. Então, é uma semana bem importante. O mercado está esperando aí que os juros americanos se mantenham nos mesmos patamares, que os juros na zona do euro sejam elevados mais uma vez, né? A gente também tem dados aí de seguro-desemprego na quinta-feira, né? Isso da economia americana. Enfim, deixei essa imagem aqui para vocês darem uma olhadinha. Se quiser ver no detalhe, dá um pause aí no vídeo e dá uma sacada aí nos principais eventos que a gente vai ter no calendário econômico americano essa semana. Certo? Aí a gente volta aqui para o gráfico, vamos dar uma olhada agora lá na Nasdaq. Nasdaq Futuros também, que continua se projetando para cima. Acho que eu vou pegar o Nasdaq, deixa eu ver aqui, Nasdaq, pegar índice de Chicago mesmo, que a gente já tem ali os nossos estudos plotados, né? Então, Nasdaq por enquanto tentando ainda confirmar o rompimento desse topo que ela deixou nos 3.180 pontos. A gente não pode dizer que essa região aqui, ó, de resistência foi rompida ainda, tá? Essa resistência está ali nos 13.000 pontos, então vamos ver como que a Nasdaq se comporta nessa abertura de semana. Por enquanto, deixa eu só ver aqui, esse aqui é o índice de Chicago, então a gente não teve a abertura ainda aqui do índice no dia de hoje, é 10h15 agora, daqui a pouco ela abre, mas eu acredito que na continuidade desse movimento de impulso aqui, ó, investidores, a gente pode ver a Nasdaq então vindo testar esse alvo dos 13.817 pontos, tá? Eu acredito que acessar aquele nível vai levar aí as ações de tecnologia americanas para uma sobrecompra abissal aí, tanto no time frame semanal como no diário, tá? A gente já tem aqui, ó, no diário ela atingiu uma sobrecompra na semana passada, no semanal a gente tá vendo ela caminhar para uma sobrecompra também, né? Então, eu monitoro uma correção aqui na Bolsa Americana. Eu acho que uma correção na Nasdaq poderia ser bem negativa aí também para o mercado de criptomoedas, né? Então a gente fica bastante atento nessas possibilidades. E aí, em um cenário de correção da Nasdaq, a gente volta a monitorar esse nível aqui dos 12.300 pontos, tá? A gente projeta aqui que a Nasdaq entrando em correção, a gente pode ver ela corrigindo pelo menos aí uns 7% de toda essa alta que ela teve nessas últimas semanas, muito hypada por inteligência artificial e tudo mais. Vou dar uma passada rápida aqui no Ibov, tem gente que me pede para dar uma olhada no Ibov também, índice Ibovespa, índice de ações brasileiras, que desconfigurou aquele canal de baixa que a gente tinha mostrado na semana passada. O Ibov fez um rompimento aqui bem interessante, né? Acho que no semanal aqui do Ibov a gente já tem 7 semanas de alta, é isso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas de alta consecutiva no Ibov, e aí a gente tem aquela região dos 120.000 pontos como uma região de resistência bem importante, tá? A gente consegue ver aqui, ó, que de fato o Ibov não conseguiu se sustentar e se consolidar acima dos 120.000 pontos, ó. Isso aqui foi o topo pré-pandemia, depois mais um topo deixado, se projetou para buscar a casa dos 107 pontos, chegou a fazer aquela máxima dos 130, depois cedeu, foi lá, retornou para os 100.000 pontos, depois, ó, resistência de novo, então eu acredito que o Ibov vai testar aqui um nível de resistência bem importante. Vamos ver aqui como é que tá. A gente já vê o Ibov em um território de sobrecompra, então tem que ficar bem ligado aí nas ações brasileiras. E a gente também tem aqui, ó, os títulos do Tesouro de 10 anos em sobrevenda. E esse movimento esticado que os juros futuros brasileiros fizeram, certamente animaram o mercado aí, né? Que o mercado brasileiro já está precificando baixa de juros na Selic, e isso fez com que isso abriu o caminho, né, para uma alta aí do Ibov, e é possível que ele vá lá então retestar aquela região dos 120 pontos ainda antes dele entrar em correção. Aí tô migrando aqui agora para o ouro lateralizou nessa última semana, né? Ele continua aqui testando aquela região dos $1.956. Se o ouro perder aqui, se de repente ele romper esse fundinho que ele deixou aqui, ó, na casa dos $1.935, a grande probabilidade é que ele venha testar aqui a região dos $1.871, acessando a casa dos 1.800. Se o ouro voltar a se projetar para cima, se ele conseguir sustentar aqui acima, né, dessa linha de tendência de alta, ele volta a retestar lá a região dos $2.075, né, que é uma resistência que já se tornou histórica para o ouro, né? A gente vê 3 toques bem importantes nessa região. No caso de um rompimento dessa resistência histórica, a gente vê o ouro indo buscar a faixa lá dos $2.200. Esses são os alvos que a gente tem aqui para Gold, certo? E aí a gente passa lá para o dólar index, tá?
Esse aqui não é o dólar contra o real, é o dólar contra uma cesta aí das seis principais moedas do mundo. O real não está incluído nessa cesta, mas se o dólar já está se valorizando, imagine o cenário, que o dólar está se valorizando contra as 6 maiores moedas do mundo, você já pode imaginar o que vai acontecer com o real, que é considerado uma moeda fraca, né? Então, o DXY está aqui testando ainda a região da média móvel de 20 dias, que continua incursionada para cima, né? Ele não conseguiu sustentar acima dos 103.895 pontos. Seria importante ele romper esse nível, que isso aqui é o 61 de Fibonacci, na retração desse movimento de impulso de baixa. A gente continua monitorando aqui uma hipótese do DXY se projetar para cima para ir testar aqueles 105 pontos, que tem uma confluência também com esse topo que foi deixado. Um eventual rompimento dos 105 pontos pode levar o DXY a vir testar aqui essa faixa dos 111 pontos, tá? 111 mil pontos, né? Aqui no caso. Então, um cenário aqui, deixa eu só ver no 4 horas como é que tá. No 4 horas a gente vê que o DXY acessou aqui uma região de suporte, né? Ele está testando aqui um suporte, mais ou menos dentro desse nível aqui, tá? Se de repente ele perder esse suportinho aqui, a gente pode ver aqui o DXY vindo testar essa região aqui, essa região aqui, ó, entre 102.410, 102.858 mil pontos, tá? Isso aqui já falando de um time frame mais baixo, né? 4 horas. Volta aqui para o diário e vamos dar uma olhada aqui nos juros futuros americanos, bonds de 10 anos, que continuam aqui configurando uma tendência de alta, né? Apesar de ter deixado aqui um topo local que ainda é descendente, a gente tem aqui, ó, uma tendência ascendente. Fundo, topo, fundo ascendente, topo ascendente, fundo ascendente. A gente precisa aguardar aqui a movimentação dos próximos dias para ver o que os juros de 10 anos americanos irão apresentar para a gente. Se de repente ele rompe ali essa região dos 3,85%, ele pode ir lá se projetar para ir ganhar aquele alvo na casa dos 4,02%, né? Se de repente a gente vê aqui os juros futuros americanos cedendo, a gente pode ver então os bonds americanos voltando a retestar, ó, essa região aqui, ó, dos 3,60%. A gente tem decisão de taxa de juros nos Estados Unidos essa semana, então, quarta-feira, né? Então, certamente, esse gráfico aqui, pode ser que ele dê uma lateralizada e ele vai realizar um movimento mais definitivo aí depois de quarta, né? Então, esse é o overview aí de segunda-feira, certo, investidores? Vamos ficar ligado aí nos movimentos do mercado. Nesses próximos dias aí eu volto a trazer análises desses ativos que a gente investe aqui no canal aí nos próximos dias, tá? Se você gostou da análise, não esqueça de deixar o like para fortalecer o canal e também de se inscrever caso você seja novo. Um forte abraço e até a próxima.